ministrando, porque assim, como a palavra é rica, como a Bíblia se explica, como ela se encaixa. E eu queria trazer três coisas, bem especificamente, dentro daquilo que a gente tem ouvido. Dentro da revelação que Pedro recebeu do Pai, segundo Jesus mesmo disse, que Jesus falou nesse texto de Mateus 16, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, só temos uma revelação de quem é Jesus se recebemos do Pai. É Deus o Pai que nos revela quem é Jesus. E no momento em que Pedro tem a revelação de Jesus, Jesus traz outra revelação poderosa. Ele diz assim, pois eu também, ele diz assim, tu és Simão Bar-Jonas. Diga Simão Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas, irmão, nesse caso aí é mais que um nome. Simão Bar-Jonas aí é uma natureza. É mais que um nome, está falando de uma natureza, que é a natureza adâmica. Ninguém, como Simão Bar-Jonas, pode ser uma pedrinha dessa, como foi já exemplificado. Jamais uma criatura de Deus, descendente de Adão e Eva, poderá ser poderá ser Petros, continuando com a natureza de Simão Bar-Jonas. Ele tem que deixar de ser Simão Bar-Jonas para receber a natureza de Petros. É verdade. Porque a natureza de Petros é mais que um nome. Nós chamamos ao apóstolo Pedro. Todas as vezes que alguém chamava Pedro, eu sei que estava claro na cabeça de Pedro, na mente de Pedro, que aquilo estava falando de uma nova natureza que ele recebeu. E essa nova natureza foi em função da revelação que ele teve, porque Jesus falou, pois eu também te digo. Também vai conectar o que Jesus vai dizer com o que foi dito antes. Pedro diz, tu és o Cristo. Aí vem Jesus, pois eu também te digo, tu és Petros. Aleluia! Ou seja, eu vou mudar a tua natureza de Simão Bar-Jonas em Petros, pequena pedra, que é a mesma a natureza da grande rocha, como já foi explicado. Então a primeira lição, Petros fala de uma natureza. Isso é tão forte, ficou tão forte em Pedro, que na carta que leva o seu nome, ele falou que nós, como pedras vivas, somos edificados casa. Aleluia! É lindo isso? A Bíblia não se explica? Você está entendendo? Está vendo a verdade, né? Nós, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. Nos tornamos agora pedras vivas. Muito bem. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é que quando Jesus questiona os discípulos, Jesus não estava com um problema de alma. Jesus não tinha problema de alma. Para saber o que os discípulos pensavam a respeito dele. Não havia nenhum problema na alma de Jesus. Entendeu? Assim, tipo, para ele ter um problema de da autoestima de Jesus estava lá embaixo, ele estava ferido, ele queria saber o que os outros pensavam, não. O que Jesus queria provocar na vida dos discípulos? Jesus queria provocar na vida dos discípulos o que os discípulos eram capazes de ver em Jesus. Preste atenção, irmãos, a grande lição aqui. Olha, o que o mundo pensa a respeito de Orlando não me interessa. O que o mundo pensa a respeito de mim não me interessa. Mas o que Orlando pensa a meu respeito, o que eu penso a respeito dele, interessa. O que nós pensamos a respeito do outro, isso interessa. Amém. É o encaixe dele. Porque se os discípulos, se Pedro não toma frente e não dissesse para Jesus o que ele disse, né, se Pedro dissesse, olha Jesus, eu acho que realmente, eu acho que o senhor é um João Batista. Aí o outro lá dizia, não, Pedro, eu acho que ele é Jeremias, Pedro. Não, tem que ter um consenso muito claro, quem eu sou para você. Você consegue entender isso? Sim, eu sei que esse texto originalmente fala da revelação de quem Jesus é, mas veja bem, nós precisamos entender um ao outro. Se eu entender que eu sou uma pequena pedra, e eu entender que o Orlando é uma pequena pedra, eu vou entender que apesar das diferenças que foram colocadas, nós temos a mesma natureza. E nós fazemos parte de uma mesma. Deu para entender? Aleluia. Deu para entender ou não? Aleluia. Ora, se eu estou aliançado com Orlando e alguém chega para mim assim, você sabia que Orlando é assim, sabe? Você anda com Orlando? Não, não ando. Você tem aliança com ele? Não, não tenho. E como é que você sabe disso? Aí eu ouvi falar, não me interessa. Alô? Amém. Alô? Amém. Tem alguém ouvindo? Amém. Gente, isso é aliança. Entendeu? Quando Jesus questiona os discípulos, ele quer saber o que vocês pensam de mim. Sabe por quê? Vou explicar por quê.
Porque as nossas informações mudam de acordo com o tempo. As nossas verdades são alteráveis, são mutáveis, elas mudam. As nossas opiniões mudam de acordo com os fatos. Entende? E Jesus sabia que lá na frente ele ia ser crucificado, uma série de coisas iam acontecer com ele. E o que estava dentro do coração dos discípulos para permanecerem firmes, e inclusive depois da sua subida, e até nós esse evangelho chegou porque eles entenderam quem era Jesus. Se eu não entender quem é esse camarada e não entender quem eu sou, qualquer circunstância nos separa. É verdade. Alô? É verdade. Você está numa congregação, na igreja local, pastor. Se eu não entender as pessoas que estão congregando comigo ali, apesar das diferenças, qualquer informação externa, estranha, me separa. É verdade. Me tira do jogo. E aí um fere o outro. Então eu preciso ter claro dentro de mim que circunstâncias, informações externas não devem me fazer tomar decisões precipitadas. Aleluia. Eu tenho a mesma natureza que ele tem. Eu não sou melhor e eu não sou pior. Eu posso até, como a irmã colocou ali, na hora eu fiquei pensando, gente, conviver com uma pedra cheia de pontas não é fácil. Na hora eu pensei, porque tem realmente algumas pontas e fere bastante, mas é a mesma natureza. Você pega essa pedra, leva para um laboratório químico, pega aquela rocha, leva para É um a laboratório. mesma vida. É o mesmo elemento químico. Em potencial, em força diferentes, mas é o mesmo elemento químico. Deixa eu dizer um negócio aqui, Lani. É interessante uma coisa. Primeiro, o que muda a nossa natureza é a revelação de quem ele é. Sim. Não é? Sim. E outra coisa, no encaixe, eu gostei dessa dimensão, quando nós estamos na igreja local, na congregação local, se nós começamos a ouvir coisas, nós vamos, olha, nos afastando e o espaço vai abrindo. Não só você fica vulnerável, mas toda a congregação fica vulnerável. Porque você é um paredão de resistência. E tem outra coisa interessante aqui. Nesse encaixe, é como diz o velho ditado, né? A cinta que bate em Chico, bate em Francisco. Sim. Então, às vezes, você acha que é só você que está sendo arranhado, mas o outro também. Também. Não é? Também. Você está sendo arranhado por fulano É e você... arranhamento recíproco. E um está arranhando o outro. É cumplicidade no arranhamento. Só uma outra informação, quando você colocou da pedrinha que separa, quando se separa, raízes de amargura, de ressentimento, de mágoa, de maledicência, fica entre as pedras, e você sabe que uma raiz tem o poder de rachar a pedra? Você sabe disso? Sim. A raiz, ela racha a pedra, irmãos. Ela vai devagarzinho, 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 ela arracha uma pedra, o diabo entra. Nós precisamos entender isso. Muito bem, terceira e última lição que eu gostaria de compartilhar. Não, a minha é mais A terceira e última lição é: Jesus falou assim quando ele estava na terra há 2000 anos. Eu preciso ir para o Pai. Eu quero que você ouça bem isso. Que coisa linda isso aqui. Ó. Eu preciso ir para o Pai. Porque se eu não for para o Pai, o outro não virá, falando do Espírito Santo. Mas quando o outro vier, ele estará em vós, estará convosco, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar as palavras que eu vos tenho falado. Muito bem, preste atenção. Se Jesus estivesse fisicamente na terra ainda hoje, eu pergunto, ele já teria morrido? Teria não? Teria não, irmão. Nós teríamos um homem de 2000 anos de idade na terra. É verdade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o pecado o causador da morte física, inclusive. O pecado é o causador da morte física. Jesus nunca pecou e nunca pecaria. Então nós teríamos um homem de 2000 anos vivos. Mas preste atenção, ele só poderia estar em um lugar, geograficamente falando. Então lá no Brasil diria assim, onde está Jesus? Agora ele está em Londres. Agora ele está em Jerusalém. Agora ele está lá na Rússia. Ele só poderia estar em um local, fisicamente falando, geograficamente falando, só um local. Mas o que ele fez? Vamos pegar, vamos juntar os quebra-cabeças. Aleluia. Daniel teve uma visão tremenda. Na revelação que ele teve da estátua do sonho de Nabucodonosor. No sonho de Nabucodonosor, temos 4 reinos representados. Tem o ouro, a prata, depois vem bronze, depois ferro e barro.
4 períodos de reinado, não vou entrar nos detalhes. Mas de repente diz que uma pedra, sem um auxílio de mão, foi lançado nos pés de barro e ferro, esmiuçou aquela estátua e aquilo se tornou como pó que o vento levou. E a rocha foi crescendo e tomou toda a terra. Aleluia. É a igreja, irmão. Aleluia! Preste atenção, olha Aleluia! Deus. Jesus subiu para o Pai. Aí mandou o Espírito Santo. E em quem o Espírito Santo entrar, em qualquer Simão Bajonas que o Espírito Santo entrar, ele deixa de ser Simão Bajonas e se transforma numa pequena pedra. Em pedra. Glória a Deus! E aí Deus está arrancando de todas as nações da terra de Simão Bajonas, Petros. Simão Bajonas, Petros. Simão Bajonas, Petros. Simão Bajonas, Petros. E a grande rocha, a pequena rocha está se transformando numa grande rocha. Aleluia. Como a Bíblia é Aleluia. linda. Aleluia. Você falando, fluindo, como a Bíblia é linda, irmãos. Aleluia. Ela se explica. Verdade. Deus nos tem colocado em um projeto lindíssimo, estava no coração dele. E Daniel viu isso. Não sei se ele entendeu como igreja, mas ele viu. Ele viu a pequena rocha se transformando em grande rocha e tomando toda a terra. E você faz parte disso. Aleluia. Temos a natureza da grande rocha. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia. Senhor, o que podemos dizer? Eu digo nesta hora, como Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e temos crido em tuas palavras. Glórias ao teu nome, Senhor. Recebemos do Senhor a mesma natureza. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, apesar das diferenças emocionais, apesar das diferenças de opiniões, apesar das perspectivas de visão diferentes muitas vezes, mas a natureza é a mesma, é a natureza de cima, é a natureza da grande rocha, é a natureza celestial, e a tua palavra declara que como antes nós manifestamos na terra a natureza terrena, agora devemos manifestar a natureza de cima. Oh Senhor, glórias ao teu nome. Esta rocha é inabalável e nós estamos firmados nesta rocha inabalável. A tua igreja é inabalável. Glórias ao teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Somos tua igreja, podemos declarar isso. Aleluia. Aleluia. Somos tua igreja, reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis. Recebemos autoridade. Estamos acima de principados e poderes. Somos tua igreja. Somos tua igreja, reunida aqui, Embaixadores do teu reino. embaixadores do teu reino, Reino de amor. de Cristo, Rei dos Reis. Recebemos autoridade. Estamos acima. Estamos acima de principados e poder. Nós declaramos, Jesus, tu és Senhor da minha vida. És Senhor da minha vida e nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor. És Senhor da minha vida e do meu irmão. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor. És Senhor da minha vida e meu irmão. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor. És Senhor da minha vida e do meu irmão. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. A ti a honra, a ti a glória,
majestade e louvor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor.